Olá, boa tarde, meus caros. Vamos entrando hoje para a live com o Jota, de hoje, Náufragos, falando sobre maturidade. Alegria tê-los aqui. Peço que os senhores e as senhoras vão convidando a outros a participar conosco dessa live. Hoje, agora teremos o Jota falando sobre maturidade. Amanhã, meio-dia, teremos o Dr. Rafael falando-nos sobre virtudes, e às 19 o Francisco Escorsim falando sobre vocação. Ontem estivemos às 19 horas com a doutora Ellen. Caso você queira ver, essa live está salva no nosso IGTV falando sobre trabalho. Deus abençoe a todos vocês, Douglas, Isabelle, Damares. Muito bom tê-los aqui. Peço ajuda para despertar aqueles que estão navegando pela internet e ainda não se deram conta desta preciosidade que estamos agora por experimentar, de meio-dia a 1 hora, falando sobre maturidade. Deus abençoe, Felipe. Vamos convidando os irmãos, as irmãs, para conosco participar dessa formação que pretende nos ajudar a desenvolvermos, a nos amadurecer. Muito bem. Deus abençoe, Márcia. Vamos aqui ver se já está por aqui. Vamos aguardando. Deus abençoe. Sim, essas lives têm nos ajudado muito, não só a vocês, a mim também. Muito bom discutirmos esses assuntos. É como que serve de um start, né? Para nos impulsionar a nos aprofundar mais nos temas, enfim. E sempre as lives possuem temas muito concretos, né? Que tem a ver com a concretude da nossa vida. Quer nos ajudar a nos instalar na realidade. Porque tendemos muitas vezes a ficar na fantasia, na ilusão. Então, esses temas aqui são abordados por pessoas também que vem há tempos trabalhando na questão do desenvolvimento humano, que vem trabalhando exatamente com a saúde, né, psicológica das pessoas, enfim, a saúde da alma. Então, assim, é muito importante. Vamos compartilhar para a gente alcançar nossos irmãos e irmãs que de repente estão aí adormecidos ou que tenham se distraído. Vamos ver se já está por aqui. Ok, muito bem. O Jota já chegou. Vamos chamá-lo. Olá, Jota. Olá, padre, como é que você tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Hoje não vamos naufragar não, né? Vamos, oremos, padre. Oremos. Que o negócio não é fácil, né? A gente tá aqui e de repente as internet pulam. Cai até energia ontem, padre. Não é? Nossa, eu fiquei muito surpreso. Fiquei muito Que surpreso. loucura, que loucura. Uma loucura. Mas Bem, vamos lá. eu havia feito ontem, mas eu acho necessário fazer agora novamente. Não só porque pode ser que tenha pessoas novas aqui, como também Sim, com certeza, esse vídeo com ficará certeza. gravado. Então nós estamos aqui diante do Jota, de hoje, Náufragos. Eu conheci através desse trabalho que eles vêm realizando. Conheci através do Instagram e, enfim, depois, mais tarde, fui pegando umas boias ali, né, pelo Instagram, me ajudando não só na construção da minha vida pessoal, como também me ajudou na reflexão de muitas coisas, nas minhas pregações, enfim. Depois eu fui entrar, eles fizeram uma proposta aí de 7 dias gratuitamente no site. Entrei e tô lá, permaneci. Então comecei já a Você fazer ficou, padre? Você ficou? Fiquei. Aí, maravilha. Bom saber que tem um padre, então a gente já encaminha já. Vai pro padre. Vai caminhar uns demônios, né? Uns demônios aí. Padre, exorciza, isso aí. A gente trabalha 4 naufrágios. O espiritual a gente não quer nem ousar. A gente só vai pegar uma conversa com o padre. É aquele naufrágio total, né? O naufrágio total do total ali a gente vai encaminhar para você. Então, o Jota aqui, então, ele junto com o Francisco Escorsim fazem esse trabalho fantástico, que vai falar sobre relacionamentos, vai falar sobre vocação, sobre maturidade. Hoje vamos ter aqui umas pinceladas disso.
e muitas outras coisas mais. Eles partem também de livros, partem de filmes, de desenhos animados, enfim, numa linguagem assim, muito acessível, uma linguagem do cotidiano, falando de coisas profundas, mas que alcança todo mundo. Alcança jovem, alcança adulto, anciãos. Então, assim, não deixe você de conhecer esse trabalho, porque é fantástico, é sensacional. Outra coisa que eu gostaria de falar é que estamos aqui diante de um psicólogo que também é católico e casado e tem um filho pequeno, né, Jota? Exatamente. É o Joaquim, pequeno Joaquim. Joaquim. Deus abençoe toda a vossa família aí. Amém, amém, padre. Bem, padre, Fica à para vontade. mim, assim, é uma, né, como eu falei ontem, vou repetir aqui também, é uma alegria muito grande, assim, de poder estar aqui conversando com você, porque até você citou agora, né, eu sou psicólogo católico, assim, e é uma coisa que eu tava, sempre quando eu tava, hoje em dia é mais fácil, né, você aí, piazada, que vocês estão estudando aí, psicologia na faculdade, coisa e tal, vocês não sabem o que era antigamente. Antigamente a faculdade não era tão lacradora, mas nem dentro nem fora da faculdade não tinha referência nenhuma, nada, assim, né? E eu, como psicólogo, sempre olhava aquilo, achava um absurdo, principalmente principalmente teorias completamente materialistas, esse tipo de coisa, que eram antirreligiosas também, professores antirreligiosos. Então, assim, eu sempre vi uma hostilidade muito grande na psicologia, né? E para mim, hoje, estar conversando com você é uma alegria e também é uma satisfação, porque é um sinal de que a gente consegue sim romper a bolha, a gente conseguiu. Hoje tem vários psicólogos, né? Até mesmo você vai conversar amanhã com o Rafael de Abreu, que é meu amigo, e assim, o Rafael de Abreu, que estuda psicologia atomista, é maravilhoso, assim, o trabalho que ele está fazendo e também poder ter essas vertentes. E uma coisa que eu sempre me preocupei, até mesmo antes dos náufragos, assim, era essa questão da formação psicológica, não principalmente, mas uma das minhas frentes era com os católicos, entende? Porque o que eu via era, de um lado tinha o povo precisando de ajuda, e do outro lado, às vezes, tinha o padre, né? Eu conheço padres que tinham que fazer terapia no confessionário, e aí o padre tem que orientar, mas daí, assim, também o padre tem os seus afazeres, tem os seus estudos, né? Não é o profissional para isso. Conheço padres que se formaram em psicologia, mas ainda assim, a coisa ficava muito confusa, assim. E durante muito tempo me encaminharam esses pacientes, né? Então muita gente me procurou, falou assim, você é psicólogo católico. Não existe, tá? Para quem está ouvindo aí, não existe essa denominação, né? É uma denominação informal, mas as pessoas começaram a me procurar por causa disso. E eu fiz um trabalho durante muito tempo chamado Ciclo de Palestras Desafios da Vida Moderna, que eram palestras gratuitas que eu dava em paróquias. Então, num ano eu fiz em uma paróquia, foram acho que 3 anos, foram 3 a 4 anos, em que eu fazia um cronograma e todo mês tinha uma palestra gratuita. E aí, assim, eu via que essa relação, né, que a gente precisa ter de a psicologia, né, com a espiritualidade, né, e o autor que eu estudo muito, que é o Frank, ele trabalha muito isso, assim, é algo que hoje a gente consegue fazer isso, tanto que estamos aqui um psicólogo com um padre, entende? E ninguém vai ter a ousadia nessa conversa de falar que a religião é uma projeção do inconsciente e tudo mais. Não vamos fazer isso. E isso é uma maravilha, entende? Então, assim, eu fico muito feliz de estar conversando com você e muito feliz também de ver um padre procurando esse conhecimento para os paroquianos, que também é uma via de mão dupla ali, né? Assim como tem que ter profissionais expostos, tem que ter padres também com esse desejo também, né? Abertos, Abertos, com certeza. Eu penso que são coisas diferentes, porém complementares, né? Com toda certeza. Então, É o que eu sempre falo, assim... O psicólogo não faz o trabalho de um padre e um padre não faz de um psicólogo. São complementares, mas são diferentes. Exato. E o Frank, ele falava isso, eu gosto muito disso, assim, né? Que ele falava que existe a parte médica, física, e todos os profissionais, né? Falaram aí que eu sou formado em educação física. Sou formado em educação física, não faço a mínima ideia porque eu me formei naquilo. A gente vai falar sobre isso, sobre maturidade. Ou seja, tem a parte física, tem a parte psicológica e tem a parte espiritual, né? E essas coisas, elas fazem fronteira. Então, um profissional, seja qual área for, entende? Mesmo que não seja de humanas, de biológicas, ele tem que ter noção que existem essas partes, e essas partes sempre vão estar presentes no trabalho. Então, hoje eu fico muito feliz de estar aqui, muito contente, e sabendo que a gente pode conversar abertamente sobre essas coisas assim, né? Então, vamos lá, padre. Maturidade. Por onde que a gente começa falando de maturidade, padre? Por onde você acha que a gente pode começar aí?
Acho que seria muito legal falar sobre as fases, né? Tá. Porque existe maturidade para cada fase, né? Isso. A gente conversou ontem e já tá parecendo conversa ensaiada aqui. É verdade, Então, é assim, verdade. hum, então, quando a gente vai falar de maturidade, normalmente maturidade a gente pensa nessa coisa do homem sendo um homem maduro, né? É uma coisa meio séria, assim, é um tema meio serião, assim. Frio, frio e racional. Eu, racional, né? Um homem maduro, né? Uma mulher madura, assim, parece que é uma pessoa que quase não sorri às vezes. Então, assim, quando a gente fala de maturidade, a gente tem que pensar que, pegando na parte mais básica, que é a parte animal ou, sei lá, vegetal, qualquer coisa do gênero, tem uma maturidade do fruto, que ele cresce, aí ele tá verde, né? Aí ele cresce, ele fica maduro, e aí ele, de certa forma, ele apodrece porque ele ficou maduro demais, vamos dizer assim, né? Porém, quando a gente pega o ser humano, a gente tem que ver que tem várias maturidades, né? Cada fase da vida para o ser humano exige uma maturidade. Então, de certa maneira, quando a gente vai falar de maturidade para o ser humano, ela não é uma maturidade e também não é uma coisa fixa e uma coisa que, uma vez conquistada, é um terreno ganho. Eu falo que às vezes maturidade é como se fosse numa guerra. Ao mesmo tempo que você tem que conquistar o terreno do inimigo, você tem que defender as suas fronteiras do que você já conquistou. Não adianta nada você começar a conquistar coisas e ir perdendo os terrenos que você conquistou. Então, de certa maneira, a gente vai ter que ver que não preciso aqui definir exatamente as maturidades, mas de certa maneira, assim, quando você conquista um certo tipo de maturidade, possivelmente a vida te coloca um novo desafio e novas aberturas de possibilidades para você poder realizar, e você vai, de certa forma, crescendo. É cada passo, né? Podemos dizer, assim, de forma mais ampla, que existe lá a infância, a primeira infância, a segunda infância, a adolescência, a juventude, né, a vida ali adulta, né, e a velhice, então assim, a terceira idade e a velhice, vamos dizer assim, né, podemos dizer isso daí. Se a gente for pegar essas fases, a gente vai ver que cada fase dessa exige uma maturidade, né? Então tem muita gente que, vou dar um exemplo aí, né? Você falou que você trabalha com o pessoal que é universitário, né? Então tem muito universitário que, ou então tem muito jovem que chega e fala assim, como é que eu faço para ser mais maduro? Como é que eu faço para eu conseguir, de certa forma, ser mais homem, ser mais mulher, porque eu tenho um desejo, coisa e tal. Quando você chega para ele e fala assim, arranja um emprego, qualquer emprego, arranja alguma coisa para você trabalhar e ganhar um dinheiro, ele não gosta. Não gosta, porque tipo, queria um negócio específico, né? Que é o que o Chico vai falar sobre vocação. Queria algo maravilhoso, extraordinário, né? O caramba, assim, né? Então, ou seja, por quê? Ele não quer, né? Ou então, assim, eu queria ser. O cara entra na faculdade de direito, né? Porque tem muito náufrago no direito, né? O cara entra na faculdade do direito. Terceiro período, ele já quer ser juiz, entendeu? Ele já se porta como juiz. Ele já se porta e ele quer que as pessoas reconheçam isso. Quando alguém olha para ele e fala, você é só um moleque, você é só terceiro ano, terceiro período de direito, ele fica ofendido. Ou seja, falta ali uma consciência e falta uma maturidade para ele reconhecer que sim, você é um estagiário da vida, entendeu? Você é só baixo escalão, meu filho. Né? O cara já quer pegar um processo, já quer fazer ali uma petição, fica vendo aquele filme americano, já se imagina no tribunal, coisa e tal. Quando na verdade você tem que ir, sei lá, ser estagiário, entende? Ctrl+C, Ctrl+V, o cafezinho e ser zoado. Então, às vezes, o que acontece é isso, assim. O problema da maturidade é que cada fase a gente vai ter que olhar o que a vida está te exigindo, de certa maneira. Porque a vocação é um chamado, a vocação é algo bonito. Nos náufragos, né? Eu acabei não falando isso, mas nos náufragos a gente trabalha com 4 naufrágios, né? Que é o naufrágio total, da maturidade, da vocação e dos relacionamentos. Todo mundo que entra nos náufragos, né, igual você falou da confraria, que é nosso site por assinatura, normalmente a pessoa já chega falando, eu sou náufrago da vocação. Por quê? Porque é bonito, é amplo, é filosófico, entendeu? A existência do meu ser, o cara tá assim... Ou então o cara entra falando, eu sou náufrago total, e quer contar a história dele. E às vezes realmente são histórias muito tocantes, assim. Mas assim, o náufrago total é doído, mas tem um valor da resistência.
O náufrago da vocação tem esse negócio assim meio espiritual, aspirando coisas nobres. Relacionamento, todo mundo tá ferrado, né? Não tem o que falar. Mas a questão é assim, maturidade ninguém quer. Ninguém quer falar, sou imaturo. Ninguém quer falar isso, entende? Então é engraçado porque a maturidade tem isso. É um confrontamento com a realidade em que às vezes, assim, o primeiro caminho às vezes é a humildade, entende? É o cara olhar e falar, sou estagiário, estou no terceiro ano, sou um Zé Ninguém, eu boto um terno, eu pareço que eu tô com o terno do meu pai, entendeu? Não passa nenhum tipo de autoridade, entende? O sujeito ainda fala meio grosso, meio fino. A menina parece, sabe? Eu já vi tem algumas pessoas, assim, tipo umas amigas minhas que se formaram e foram atender em consultório, que as pessoas perguntaram para ela assim, mas você já tem 18 anos? Sabe? Do tipo, dói isso, entendeu? Por quê? Porque às vezes a maturidade é isso, é um enfrentamento com a realidade, é uma consciência da realidade que você tem, né? E a maturidade, ela exige um esforço da pessoa, né? Uhum. Sem esforço não há maturidade, sem esforço. Não é. Assim, como eu falei ali, se a gente for pegar o reino animal, vegetal, essas coisas assim, não precisa esforço nenhum, né? Naturalmente. Aquela frase que dizem assim, né? O gato, quando ele nasce, ele já nasce gato e ele não tem nenhuma crise, né? O homem tem que se fazer homem, né? Então tem que ter um esforço. Tem que ter um esforço pessoal. E o mais engraçado da maturidade, até tem, né? Até na nossa confraria lá, tem uma aula que eu dou, uma masterclass chamada Maturidade e Ritos de Passagem. O mais interessante da maturidade é que você é chamado a fazer coisas, você de certa forma é desafiado, de certa maneira, a tomar atitudes e tomar uma decisão diante da vida e que ninguém pode fazer isso por você. Então, assim, que é o que a gente chama de linha de sombra. Linha de sombra é um livro do Joseph Conrad, que é muito interessante, assim, que é a história de um sujeito que pela primeira vez é capitão de um navio e ele tem que passar por uma linha de sombra no meio do mar. Ele tem que passar por ou seja, ele tem que conseguir enfrentar a tempestade e concluir aquela travessia, né? E é muito simbólico, evidentemente, até tem o Clube do Livro na confraria. Mas o que acontece é o quê? Todo ser humano chega num certo momento em que ele percebe que ele tem que fazer por ele. Sabe? Começa, vou dar um exemplo, a adolescência. Quando o adolescente não quer que o pai faça por ele, inclusive não quer nem que o pai deixe na porta do colégio, sabe? Já é um pouco daquela coisa assim, ele quer ser independente, né? O adolescente, naquele movimento adolescente de tipo, odeio meu pai e minha mãe, odeio, né? Não quero, tenho aversão a eles, é um primeiro movimento de independência. Muito imaturo, muito perdido, né? Não é um movimento de afirmação, mas é um movimento de negação dos pais, né? Então, ou seja, ele não desenvolveu a personalidade dele, ele só sabe que ele não quer ser igual aos pais. Mas o adolescente, ele começa a ter um pouco disso, assim, às vezes muito timidamente. Que é coisa de, chegou a hora de você decidir por você. Chegou a hora que você tem que começar a tomar decisões. Só que aí o sujeito fica apavorado, né? E ele diria uma expressão aqui, mas eu estou na frente de um padre, eu vou evitar a expressão, mas o sujeito fica com o negócio, fica na mão, entendeu? Fica ali assim, tipo, o que eu faço aqui, entende? Porque ele sabe que ninguém pode fazer aquilo por ele, e ao mesmo tempo, ele tem morrendo de medo de fazer aquilo, mas ele quer fazer aquilo. Então, às vezes, começa aqueles pequenos testes de a primeira vez que vai chegar numa menina, o primeiro dia do trabalho, do estágio lá que ele fez, a primeira vez que, sabe, ele vai no primeiro dia da faculdade. Então, assim, algumas provas para o jovem, para o adolescente, ele percebe que ele tem que passar. Porém, o que acontece é o quê? Se ele não despertar essa responsabilidade por si, o que ele vai fazer é jogar a responsabilidade em todo mundo. Então ele vai botar a culpa em todo mundo, menos nele. Entende? Então é aí que isso que você falou, da coisa do você tem que fazer um esforço pessoal. Sim, você tem que fazer um esforço pessoal. E mais, você tem que querer fazer esse esforço pessoal e você tem que impedir as pessoas de te ajudarem até, vamos botar entre aspas. Porque muitas vezes tem famílias que não ajudam em nada. Tem família que, sabe, não dá assistência, não dá nada. Mas hoje em dia tem muita família que sufoca. Impede a pessoa de crescer. Entende? É aquela, às vezes, mãe ou pai, por causa de uma criação, sei lá por quê, que nunca ensina o piala na louça. Nunca, sabe, ensina o sujeito a cozinhar. O pai nunca senta com o cara e fala, ó, você tem que arranjar o seu dinheiro, eu não vou mais te dar dinheiro. Não dá dinheiro.
cuida, leva, traz. O marmanjo tá com 27 anos, tá levando lá o leitinho, sabe, o todinho na cama. E o cara lá tá lá, fala, ah, mãe, cadê minha roupa limpa? Agora estamos nessa época aí dos antifascistas. Deve ter um monte desses caras aí, um monte de vagabundo na casa dos pais, aquele pai católico rezando pro filho se converter e o cara tá lá, a pró da democracia, não sabe bosta nenhuma. Ou seja, muitas vezes, né? Mas é verdade, padre. Conheço, tipo, assim, muitas vezes é o sujeito em que o que ele faz? Ele não assume a responsabilidade da vida dele, ele não assume a consequência dos seus atos. Porque ele tá morrendo de medo. Então ele se protege e quando é confortávelzinho, ele vai ser revoltado fora de casa, ele vai fazer postzinho tenso. Mas se a mamãe corta a internet, ele fica puto da vida. Ou seja, tem que ser um movimento em que você queira, tem que ser algo que você quer. E aí vem essa dificuldade. Às vezes você quer e morre de medo, às vezes você quer e não te permitem. E aí você vai ter que perceber que esse é o primeiro movimento. Né? É tipo aquela coisa assim, quem já teve filho, né? Já que você falou que teve filho pequeno, é mais ou menos aquela coisa assim, quando os pais sobrevivem a primeira semana do primeiro filho, né? Eles olham assim e falam, cacete, e agora? E agora é continuar fazendo isso, entendeu? Meu, mas eu não dormi nada essa semana, quando é que eu descanso? Você não vai descansar, meu filho, entendeu? Agora é assim, vai carpir um lote, entende? E você vai ter que passar por quê? Por essa linha de sombra, né? Então, essa complexidade, assim, você tem que querer, você tem que fazer. Porque se fizerem por você, você vai se sentir, às vezes, um inútil, vai se sentir mal. E se você não fizer, você vai se sentir fracassado. Então, é dar a cara a tapa mesmo. São as provas da vida que a pessoa tem que vencer. A pessoa tem que passar essa linha de sombra, né? Se responsabilizar, né? Se responsabilizar. E sabendo que se responsabilizar por algo, muitas vezes, evidentemente, vai fazer eu passar por alguns naufrágios, né? Sim. No sentido assim, aquele sentimento de culpa por não ter concluído, enfim, mas a partir disso me superar. Porque o que acontece também, eu vejo a questão da inconstância como um dos grandes sinais de imaturidade, né? Quando a pessoa ela não completa, ela não conclui, ela não acaba aquilo que ela se propôs a fazer. Se aquilo é algo bom, é um bom propósito, por que não concluí-lo? Mas por quê? Apareceu uma diversidade, apareceu alguns falando mal, criticando, enfim. Então, acho que um dos grandes marcas de imaturidade é aquela pessoa que nada conclui, né? Exatamente. Porque a maturidade, se a gente for ver, como eu falei, é uma conquista cada vez mais ampla e cada vez mais complexa da realidade prática, principalmente, e é a manutenção dessa realidade, entende? Então, é aquilo que a gente fala, né? O pessoal fala de relacionamento, maturidade no relacionamento, deve ter um monte de gente louca para que eu fale sobre isso. É aquela coisa assim, conquistar uma mulher ou conquistar um homem, né? O pessoal fala, é fácil, né? Eu quero ver manter, entende? Eu estava conversando com uma paciente esses dias, e ela falou, pô, eu conheci o cara me escreveu, falou que tinha me conhecido num retiro de igreja, e ele falou que não para de pensar em mim, e que ele é um homem bom, e que ele quer manter, ele quer ter um casamento bom. Pá, eu falei, pá, esse cara tá ferrado, porque ele prometeu tanto. Quero ver manter, na quarentena, isso daí, entendeu? Ou seja, o sujeito já veio com um discurso muito bonito, entendeu? Aquele cara conseguiu encantar uma mulher, aquele cara conseguiu causar ali um interesse da mulher, legal, bacana. Meu filho, mas olha no que você está se comprometendo. Então, muitas vezes, assim, realmente, a inconstância, né? Só para terminar a história, o cara não conseguiu, evidentemente. O cara não conseguiu manter. É claro que ele não conseguiu manter. Presuma naufrágio, eu sabia que não ia manter, mas enfim. Né? Daí minha paciente falou assim, não, mas a paciente olhou e falou assim, mas ele está sendo sacana? Eu falei, ninguém sabe ainda. Eu só acho que ele jogou demais, entendeu? Ele podia ir mais suave. Né? Faltou prudência para poder ter a manutenção. Mas, enfim. A questão é assim, então a gente tem que manter a situação. Então, é aquela coisa, não adianta o sujeito, o jovem, coisa e tal, na faculdade ou na vida prática, não adianta um dia você juntar um dinheiro, entende? Ir com seus amigos, alugar a casa na praia e muito bem, durante ali as férias, com os amigos, você pagar as contas, lavar a louça, coisa e tal.
tem que fazer isso todo mês. Tem que fazer isso todo dia, entende? Por isso que a maturidade, ela tem esses ritos de passagem que a gente chama. O que é o rito de passagem? Né? Rito você entende bem, né, padre? Que é o quê? É um certo tipo de símbolos, é um certo tipo de prática em que marca a vida de uma pessoa, né? De passagem é o quê? É um rito que você vai passar e não dá para despassar, né? Casamento é um grande rito de passagem, ou seja, a pessoa se compromete, né? E a pessoa fala, olha, eu te prometo ser fiel, amar-te e responder. É lindo no casamento, né? Quantos casais você não vê isso, né, pai? É lindo o casamento, o rito católico casamento, eu acho maravilhoso. Eu quero ver tu cumprir isso aí, entendeu? Eu quero ver isso que você está prometendo aqui acontecer amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Então, assim, que querendo ou não, é adolescente imaturo, né? Pode ter qualquer idade aí. O jovem, o ser humano, ele pode passar por esses ritos, mas ele tem que entender que uma vez passado não dá para, né? O pessoal brinca hoje em dia, né? Não dá para desver o que foi visto, né? Ou seja, não dá para despassar o rito de passagem. Então, uma vez que você passa, você vai ter que manter e vai ter que ter constância. O problema hoje em dia é que, como estamos num mundo ansioso, né? Quem é ansioso, levanta a mão aí no chat. Ou seja, né? Estamos num mundo ansioso em que todo mundo é muito inconstante, entende? E aí o que acontece? Quando a pessoa ela decide fazer alguma coisa, né? Não, eu vou fazer alguma coisa. O que ela faz? Ela faz um plano gigantesco. Eu vou fazer o que eu vou fazer? Amanhã eu vou acordar às 5:30 da manhã, eu vou rezar o terço, eu vou fazer atividade física, eu vou depois estudar, aí eu vou almoçar, não vou comer porcaria. O cara faz um plano assim gigantesco para compensar a culpa que ele está sentindo de não ter feito nada. Aí ele faz um dia, dois, o sujeito quase morre do coração fazendo um dia, dois, e o que acontece é o quê? Desiste de novo. Então o problema é isso, assim, a pessoa ela está desmotivada, a pessoa ela não está muito bem, ela pega e faz um plano impossível. Aí ela se frustra de novo, faz um plano impossível, se frustra de novo até que chega uma hora que ela para, né? Então essa manutenção e essa constância é uma das coisas mais necessárias, não só para você, mas para quem está ao seu redor, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho e esse tipo de coisa, né, pai? Jota, você usou uma expressão, você falou de uma virtude, me chamou a atenção, prudência, né? Falou que você usou o exemplo e falou que faltou a esse rapaz a prudência, ou a ela, prudência. Enfim. Só que também eu vejo, Jota, que a prudência, muitas vezes, ela se reveste, se a pessoa não souber bem o que é a prudência, não passa de uma pose, né? Na verdade, a pessoa, eu quero ser maduro. Não, olha só, eu não agi, eu não fiz, o que na verdade é um acovardamento. A pessoa é um cagão, né? É um cagão. Sim. Ele dá nome disso de prudência. Não, eu estou sendo prudente, é por isso que eu não agi até agora, né? E isso passa uma falsa ideia de maturidade, né? E principalmente assim, acho que você deve ver bastante isso, padre. Até o pessoal que está escutando essa live, assim, que se é o pessoal católico, cristão, ou qualquer outra religião, a questão é assim, é muito fácil a gente se utilizar de fantoche, né? Pegar as virtudes cristãs, coisa e tal, e esvaziá-las como defesa de uma imaturidade brutal. É muito fácil. É muito fácil falar que eu não agi porque eu sou prudente, eu não falei nada porque você tem que amar o seu inimigo. Eu sou humilde. Eu sou humilde ou melhor, entendeu? Sabe? O pessoal também tira sarro da correção fraterna. Não, irmão, deixa eu fazer uma correção fraterna. Correção fraterna é uma ova, meu. Tu quer destruir o outro, entendeu? Não é inveja. Eu não tô com inveja do outro. Eu só estou preocupado com a alma. Não pare com isso. Ou então, o pessoal que termina relacionamento na igreja, eu estou rezando pelo meu ex. Mas para com isso, tu tá com carência, tu tá sentindo falta, entendeu? E você tá lá ainda à distância sendo a mãe do ex, entendeu? Ou o ex tá ali, assim, a menina olhou para ele e falou assim, não te quero mais, você não presta, e o cara fala, não, o meu amor, ele é transcendente, ele é mais do que isso, eu sempre vou te amar, porque nossa relação... para com isso daí, gente, pare, só aceita que você levou um pé na bunda, acaba com isso, né? Até que o pessoal que tá passando essas complicações de término aí, tem ali na nossa página, tem dois destaques que eu falei do desapega, né?
que tentei explicar um pouco disso, esse negócio de término, assim. Mas é muito fácil isso, né? E hoje em dia, eu acho que com não só a questão religiosa, até mesmo a galera, a gente tá vendo aí esses movimentos que está acontecendo agora, políticos e tudo mais, a gente vê que sempre você pega um bom motivo, que pode ser espiritual, humanista, qualquer coisa do gênero, para justificar os seus atos, né? Então, o que acontece é que é um risco muito grande. E, infelizmente, às vezes falta para a pessoa conhecimento de fato do que é essa virtude, da prudência, coisa e tal, e às vezes falta uma boa vergonha na cara, né, para ele reconhecer de que o que ele está fazendo é uma mentira. Ele está sendo um fake total, né? A gente fala nos náufragos, né? Para quem já conhece, a gente fala da confissão humilhante. Confissão humilhante nem foi um conceito que meio que brotou num dos nossos podcasts lá. Acho que o Chico ou eu falaram, o cara tem que fazer uma confissão humilhante, tá? Aí o pessoal começou a perguntar, o que é confissão humilhante? A gente até fez um podcast, acho que é o 99, lá sobre aquele filme irlandês. A gente fala, manual da confissão humilhante, né? O pessoal pergunta se tem que ser religioso ou não, coisa e tal. O que a gente quer dizer com isso é o quê? Você falar para você mesmo e assumir para você o motivo dos seus atos, assumir o que está acontecendo e ser responsável, né? Então é isso, assim. E hoje em dia é um risco muito grande, né? E principalmente hoje que tem muito conteúdo na internet, tem muita live, eu vejo muita gente falando, não, eu estou estudando, eu estou vendo lives, eu estou vendo cursos, ou até mesmo estou na confraria, estou fazendo terapia. Conheço muita gente que faz terapia comigo, eu já fez comigo, que só está fazendo para dizer que faz, entendeu? Não, meu psicólogo é o Jorge, não, estou fazendo terapia, ou seja, melhorar não melhor, mas estou fazendo terapia, entende? Então hoje em dia é muito fácil a gente também fugir para isso, assim. Não, eu estou estudando, né? O sujeito que tem que sair, arranjar um emprego, sabe? Um emprego mais braçal, um emprego um pouco mais genérico, coisa e tal. O sujeito não quer fazer isso porque ele está estudando, porque eu tenho que ter tempo para as minhas leituras espirituais. Meu amigo, vai carpir um lote, entendeu? Vai trabalhar como telemarketing, vai no Mac, o pessoal tira sal do McDonald's, vai pro McDonald's, vai fazer qualquer coisa, meu filho. Pare com esse negócio, entende? É igual o casal que uma vez eu atendi não, uma paciente, em que ela não conseguia conversar com o namorado. Eu falei, tá, mas qual é que é a rotina de vocês? Era novena, era grupo de jovens, era não sei das quantas, e ela agoniada porque ela não conseguia conversar com... A gente não tem tempo. Eu falei, para de uma novena dessa, senta e conversa com o seu namorado. Você tá indo na novena rezar para Deus, iluminar o bendito, mas você não para pro bendito e fala, vamos, filho, se ilumine. Então fica essa questão. Então é muito fácil. E normalmente o imaturo tem essa coisa da projeção. Ou ele tem a projeção de que a culpa, ele sempre se coloca meio em vítima. Ou tem pessoas que são carrascos na vida dele, ou tem pessoas que são os heróis da vida dele. Então, normalmente, ele é sempre a vítima, né? Então o imaturo tem isso. A dificuldade de assumir e falar, deixa com o Becker, deixa comigo que eu dou conta, entende? Então isso é interessante. Para quem tá ouvindo assim, como é que eu começo a ter mais maturidade? Quais são as coisas na sua vida hoje que te pedem uma postura que você pode resolver e que você ou está delegando por alguém por preguiça ou você está empurrando com a barriga? Tipo, pega a tua vida na mão e fala o que é que eu tenho que fazer, sabe? E para com essa frescura de, mas daí eu não vou dormir muito. Meu filho, dormir é um privilégio, entendeu? Mas daí eu vou me cansar. Mas será que não é muita coisa? Quando começa a pensar, será que não é muita coisa? Eu falo, vai, filho, o ser humano já passou por campo de concentração, já passou por perseguição, entendeu? E ainda mais católico cristão, já passou por vários tipos de dificuldades, você está aí, eu não sei se eu consigo... Aquele clássico, eu trabalho ou eu estudo? Faz os dois, entende? Então é aquela coisa assim, tenta pegar na sua vida o máximo de responsabilidade que você pode, que você quer, que você pode, entende? E o Jordan Peterson até fala isso, assim, a vida é você ver e assumir o máximo de responsabilidade possível, claro, com prudência, claro, com saúde, evidentemente, e dar conta disso, entende? Isso é virar homem. E isso, assim, quem tá falando aqui, padre, é basicamente assim, virar homem, virar gente, entende? Quando o Chico for falar de vocação, vocês vão ver amanhã, à noite, vocês vão ver que daí o negócio é diferenciado. Mas se você não passar por isso, a vocação vai virar fetiche, entendeu? Vocação, prudência, religião, espiritualidade, vira tudo fetiche, né, padre? Não, fantástico, fantástico quando você fala sobre essas projeções, né? A pessoa que projeta, ela não está instalada na realidade.
E por que ela não está instalada na realidade? Por que ela projeta? Porque ela está fugindo. Sim. E ela está fugindo, né? Quando ela foge de ser útil, quando ela foge da utilidade, ela está fugindo do maior barato da vida, né? Sim. Porque a coisa Sim. mais fantástica da vida é você realmente encontrar em um serviço, em uma doação, em uma entrega, em um sacrifício, em uma responsabilidade. Hoje mesmo na própria igreja a gente encontra isso, não só a igreja, patrões também diante dos funcionários, o padre diante dos fiéis que contribuem, que colaboram. Né? Muita gente foge de que maneira? Não é foge não estando. Elas estão, mas eu não saberia me expressar agora, mas assim... É a presença de uma ausência, né, padre? Né? Por aí. O sujeito, ele tá ali meio que... Uma coisa que vamos dar um exemplo, assim, né? Na minha área de psicologia, né? Eu falo que tem muito psicólogo que bate cartão em consultório, assim. Ele vai, ele marca os pacientinhos, ele conversa com os pacientinhos, ele segue uma técnica XYZ lá, enfim, pode ser Frank, pode ser Freud, TCC, Jung, mas ele não tá presente, né? A psicologia tem um pouco disso, a coisa tem que ser imparcial, tem que ser impessoal. Então parece que ele tá ali, ele conversa com o paciente, às vezes até ajuda, porque enfim, o cara tem alguém, né? Mas ele não tá presente, não tá ali de fato, assim, sabe? Tipo, porra, vamos tentar ajudar esse paciente, entendeu? Então muitas vezes é isso, né? A pessoa, ela tá, de certa maneira, a pessoa, ela tá pro forma, né? Ela tá ali, muitas pessoas casam por isso. Tem que encontrar alguém. Um livro que é muito bom é A Morte de Ivan Ilitch, né? Do Tolstói. A Morte de Ivan Ilitch é um livro excelente para mostrar isso. Que é o quê? É a pessoa que não está lá. Ou melhor, ele estava lá, mas ele fez tudo bonitinho. Ele seguiu um roteirinho muito bonitinho, né? Certinho. Né? Uma coisa que eu também falo lá na confraria, tem o meu curso chamado Buscando o Sentido da Vida. Ele deve ter mais ou menos, no máximo, 2 horas de duração. Buscando o Sentido da Vida, eu falo, tem um roteirinho. O cara sai, né? O cara nasce, ele vai para a escolinha, ele vai para a escola, vai para o cursinho, arranja uma faculdade. Daí na faculdade ele arranja um estágio, junta um dinheirinho, compra um carro, mora numa república, daí ele já arranja uma namoradinha, ele casa com ela, aí ele compra uma casa, tem 2 filhos, porque não pode ter mais, né? Um perigo ter mais filho, né? Coisa e tal, aí ele fica sonhando com a aposentadoria e acabou. Ou seja, a pessoa, ela segue o roteiro perfeito, é o cidadão exemplar, porém não tem a essência. É como se ele não tivesse escolhido, né? Ou seja, ele não está ali. Então também tem muitas vezes, tem algumas pessoas que elas passam muito bem pela vida. Às vezes, principalmente o pessoal que é muito bom muito bom academicamente, né? Ou então aquele menino que nasceu assim, nasceu assim, tipo, eu quero ser dentista. E daí o cara vai lá e vira dentista e ele é feliz sendo dentista. Pode acontecer de a pessoa ela viveu uma vida que ela não estava lá. Entende? É a pessoa que não estava lá. Um livro que trabalha muito bem isso é o livro do Apanhador no Campo de Centeio. Tem até o Clube do Livro na confraria também. Que é o sujeito, que é o Holden Caulfield. O Holden Caulfield, ele está ali e ele está sentindo essa pressão. Essa pressão de que o mundo está pedindo para ele ser alguma coisa que ele não sabe o que ele quer, mas ele não sabe o que ele quer. E ele passa ali, assim, mais o livro inteiro é um clássico, né? Ele passa mais ou menos uns 2 dias do Holden Caulfield fazendo as coisas lá, coisa e tal. E o Chico até faz esse clube do livro. Mas é isso, assim, é o sujeito sentindo essa tensão. Enquanto o Ivan Ilitch é um exemplo de sujeito que segue a vida dele, segue ali pro forma, né? O Holden Caulfield é aquele que sente a tensão, mas também não consegue resolver. Aquela tensão mas eu quero ser algo, mas eu tenho medo de ser, bababá. Mas isso é muito mais sincero do que você seguir pro forma. Então isso que você falou é interessante, padre. Hoje em dia as pessoas não é que elas não estão lá, elas estão, só que é como se não estivessem, né? O melhor é aquela coisa assim, o melhor esconderijo é o mais perto possível, né? Debaixo do nariz do seu inimigo. É o melhor esconderijo, porque é onde ele não vai procurar. É onde as pessoas menos desconfiam que a pessoa está passando por uma dificuldade, né? É aquilo que eu trabalhava no colégio, quando eu era psicólogo escolar, que às vezes quem mais sofria era o aluno bom. O aluno bom era aquele que mais tinha problema de ansiedade, de tensão. Por quê? Mas ele era bom, então ninguém via. Ele meio que se escondia nas notas, assim, né? Então isso é interessante, assim. Tem muita gente que tem muita gente que não passa, né? Não passa a linha de sombra,
não assume algo para si mesmo. Aí chega a 40 anos, o cara quer largar a mulher para arranjar uma de 20. A mulher já não sabe se nasceu para ser mãe, quer fazer recalchutagem inteira para pagar de gatinha no Instagram, entende? A pessoa entra em crise religiosa, Deus não existe. Ou então daí alguma coisa acontece, tipo, o sujeito seguiu todos os passos que o pai falou para ele seguir, daí o pai morre, o sujeito entra numa baita de uma crise. Eu nunca quis ser, foi meu pai que... Então, ou seja, tudo isso é um problema de maturidade, que é o quê? Não encarar a sua realidade. Não olhar para ela e falar, eu estou escolhendo, e se eu estou escolhendo, eu estou arcando com a responsabilidade dos meus atos. É exatamente isso, assim. Então, isso é muito interessante pensar também, né? É como você fala que sou eu que estou escolhendo, né? É como que dissesse assim, sou eu que levo a vida ou é a vida que me leva? Tem aquela musiquinha que fala, deixa a vida me levar. Sim, Então, sim. o cara vai meio que sendo empurrado, né, pela vida. Foi acontecendo. Eu estou aqui por quê? Foi acontecendo, não sei. E não propriamente porque ele gerencia a sua vida conscientemente, né? Ele está prestando atenção, ele está atento, ele está focado, ele sabe aonde ele quer chegar. Né? Esse é um dos pontos da... E isso, assim, é o tipo de coisa que estar focado também tem o lado oposto, né, Pá? Tem muita gente que quer que o sujeito esteja presente à realidade 24 horas por dia. Né? Também não dá para ser isso. Tem gente que fala, não, vou me dedicar, o cara nem respira. Eu conheço algumas pessoas, eu já caí nesse conto quando era mais novo, vou estudar sem parar, assim, sem respiro. Coisa. Chega uma hora que você não lembra de nada, tua cabeça, seu cérebro virou uma geleca e, enfim, você quase tem quase um piripaque. Mas a questão é isso, assim. A questão é que é necessário ter esse olhar, né? É necessário que o Chico vai poder falar melhor sobre isso, sobre imaginação, evocação e aspiração, essas coisas assim. Mas tem um conceito que eu acho muito legal, que é o conceito de consciência de um psicólogo chamado Maurice Pradines, né? Pradines, que é como se escreve. Que ele fala assim, consciência é a memória do passado articulada no presente em prol de uma realização futura. Ou seja, a consciência é quando você pega as suas experiências e tudo que você lembra, tudo, seu sonho, tudo que você tem, você organiza aquilo para te ajudar no presente em prol de um futuro que você imagina. Então é isso que é ter consciência na vida. É você conseguir fazer uma integração. A maturidade é essa integração. Entende? A maturidade é quando a gente consegue integrar uma pessoa, né? De uma certa maneira em que tudo que ela está fazendo tem, de certa forma, uma orientação, uma indicação, tem um caminho onde esse bloco está andando, entendeu? Ou seja, se a pessoa não consegue fazer essa integração, ela acaba sendo muito pontual. É aquele sujeito que às vezes é um bom profissional, às vezes, entende? Às vezes ele é legal como namorado, às vezes não é. Às vezes ele resolve ele resolve cuidar da saúde dele, daí não resolve depois. Ou seja, é uma pessoa inconstante, como a gente estava falando. Então ela precisa integrar a maturidade, como você fala assim, essa pessoa é madura. Eu consigo classificar uma pessoa como madura se ela o é em todas as realidades. Porque, por exemplo, uma pessoa que é madura, existe maturidade numa pessoa que ela, vamos dizer assim, ela é madura no trabalho, mas ela não é madura no relacionamento? Eu poderia dizer isso? Então, esse é o desafio da maturidade. O desafio da maturidade é a gente desenvolver a nossa personalidade. Só que a nossa personalidade ela não pode ser cindida, né? Ela não pode ser dividida. Então, podemos dizer que o cara pode enganar bem. Né? Pegando uma profissão que não seja de humanas, pegando uma profissão tipo engenharia, até mesmo advocacia, ou sei lá, professor, dá para o sujeito enganar bem, ser um ótimo profissional, mas ser um sujeito completamente maluco pessoalmente, entende? Então, assim, quando a gente fala seria um personagem, né? Seria um personagem. Ele é um cara, ele é um ótimo, às vezes cênica. Assim, isso, às vezes ele é um ótimo profissional. Que bom que ele é um ótimo profissional. Mas a maturidade, como ela tem essa questão da integração, ela vai ter que se refletir em outros pontos, né? Entende? Ela vai ter que ser mais integrada. Claro que pode acontecer, isso é natural, tem pessoas que são ótimos profissionais, mas tem algumas dificuldades pessoais em relacionamento,
Entende? Ou o inverso, ou então assim, tem gente que é muito legal como amigo, como namorado, como profissional, mas tem uma treta gigantesca que não fala com o pai faz 10 anos. Sabe aquela coisa assim? Mas a gente percebe que se a gente for ver mesmo, investigar mesmo essa pessoa, a gente vai ver que se o cara faz 10 anos que não conversa com o pai, aquilo atrapalha em as outras áreas sim. Entende? Tem um negócio para ser resolvido. Entende? Então, assim, tem que ter essa integração do ser e a pessoa tem que fazer esse esforço. De certa maneira, ela tem que olhar para ela e falar assim, agora, qual é o fator, que tipo de coisa que eu tenho que ser um pouco mais maduro? Que tipo o que a vida me chama a ser mais maduro? Às vezes a vida te chama a ser maduro em todas as áreas. A profissional, a afetiva, a familiar, até a espiritual. Né? Te chama a ser mais maduro. Eu acho até interessante quando a gente fala do cristianismo, porque o cristianismo, especificamente o catolicismo, assim, tem essa questão de que Deus está te olhando, né? O imaturo acha isso horrível, porque Deus está olhando. O cara maduro, ele percebe que se a gente for olhar, né, a nossa vida de acordo com esse olhar constante, a gente vai ter que ver que a gente vai ter que ser a mesma pessoa. Eu acho que um critério da maturidade é quando você reconhece a pessoa em todas as áreas da vida dela. O profissional não está muito distante do pessoal, que não está muito distante do amigo, que não está muito distante do familiar. Entende? Eu sempre falo assim, desconfia daquela pessoa que trata muito mal os pais, tipo, é grosseiro, coisa e tal, mas é muito legal com o namorado. Desconfie. Porque possivelmente esse sujeito, em algum momento, pode ser que aquela postura vá para o relacionamento pessoal. Ou seja, é muito interessante a gente ver que a maturidade ela vai ter que ser irradiante para todas as áreas, entende? Sim. Senão o sujeito não consegue ter uma personalidade integrada. Uma coisa que a gente está fazendo na confraria, que é o curso o naufrágio das 12 camadas da personalidade. Fantástico, eu vi. Você está vendo, Vânia? Muito bom, o Chico está fazendo um trabalho muito bom, que é pegar a teoria das 12 camadas lá, e fazer o quê? Cada camada em relação à camada 12, que é a relação com Deus, e assim... Cada camada, ela tem uma relação com Deus, ela tem uma relação principalmente com Cristo. Cada camada, a sua afetividade, o seu aprendizado, as suas capacidades, o seu trabalho, o rendimento, a doação ao outro, a relação com a morte, o seu personagem histórico, o personagem moral, tudo tem uma relação direta com Cristo. E você pode desenvolver essa personalidade em relação a Cristo, porque evidentemente é um homem perfeito e vai ser sempre um modelo. Assim. Mas o que acontece, o que é interessante no curso é que você percebe que se a pessoa, numa das camadas, tem uma tensão mal resolvida, ela até pode passar para as outras, mas volta e meia ela pode, sabe, pode cair naquela. Assim, tá? Então, é interessante que a gente vai ter que olhar essa coisa integral. Né? Vai ter que olhar de forma integral. Então é um chamado, e esse chamado é um chamado a ser uma pessoa, né? O que eu estou falando aqui é aquilo que eu falo assim, né? A gente tem que fazer o ordinário primeiro para fazer o extraordinário. Ou seja, é o ordinário. A gente é chamado a ser humano. É o primeiro chamado que a gente tem, né? E aí quando a gente fala sobre isso, é necessário, entende? Que a gente comece a olhar para a nossa vida em relação aos nossos modelos e fazer essa integração. Se não tiver um núcleo, se não tiver um interesse constante nisso, se tiver uma inconstância nessa vontade, a coisa vai desandar, a coisa vai dar uma naufragada. Né? Uhum. Chamou muita atenção, eu reparando aqui o pessoal participando aqui, quando você falou com relação aos pais. Tá. Parece que isso é muito comum esses conflitos, né? Não resolvidos entre pais, mesmo já estando em fase adulta, ou mesmo esses pais já falecidos. Enfim. É porque a relação dos pais, né? Eu acho que uma pessoa, ela realmente a maturidade, assim, parte tem que ter uma relação bem resolvida com os pais, né? Tem gente que fala assim, se você não resolve o passado, você não constrói o futuro, né? Ou seja, evidentemente uma pessoa que tem, o pessoal brinca do father issues, né? Ou mother issues, a pessoa que tem problema com a mãe, com o pai, evidentemente isso vai esparramar na vida, principalmente amorosa dela, né? Principalmente amorosa. Mas também profissional, né? Então, às vezes, tem pessoas que não escolhem por si, porque o que eles queriam fazer vai contra a vontade dos pais, aí ele não tem culhão para encarar a vontade dos pais, aí ele cede
por pressão, e depois de 20 anos depois, o pai morreu, ele ainda tem uma relação ali mal resolvida com o pai. Não resolveu, entendeu? E muitas vezes, assim, o que eu vejo e que eu vi nessa relação com os pais, quando você vai procurar a relação com os pais, infelizmente, assim, a maioria das teorias de psicologia trabalham a relação dos pais como se fosse como se você estivesse revivendo, como se você sempre fosse criança diante dos pais. A maior parte das teorias de psicologia que falam sobre a relação pai e filho é sempre vertical. É sempre o pai manda, o filho obedece. Até mesmo tem muitos pacientes meus que têm um problema com o mandamento do honrar pai e mãe. Que ele acha que honrar pai e mãe é obedecer cegamente a mãe, mesmo quando a mãe é uma chantagista de marca maior, entende? Que faz aquela chantagem emocional, que diz que vai morrer, a pessoa acha que honrar pai e mãe é cair na chantagem da mãe. Ou aquele pai que chega e fala, você não vai fazer o que eu quero? Então eu corto o dinheiro, não pago mais internet. Tá, aquele pai assim do tipo, você vai fazer sim, filho meu não vai fazer tal curso, filho meu... E o cara acha que obedecer o pai nesse sentido é honrar pai e mãe. Fala, cara, não é possível, né? Eu sempre dou o exemplo do tipo, honrar pai e mãe, então é o quê? Se o teu pai é traficante, você tem que herdar o tráfico e ser melhor traficante que seu pai? Não faz sentido isso. Mas o que acontece é o quê? Muitas pessoas falam sobre essa questão, assim, da questão vertical da relação. Né? Por isso, até alguém citou ali a coisa do Freud. A área da psicologia é muito invadida pelo Freud. O Freud tem aquele negócio do fale mais sobre sua mãe, sobre seu pai, fica naquela infantilidade do cacete, dá até angústia. Eu lembro uma paciente minha que falou assim, na terceira sessão que eu atendi, ela falou, pô, finalmente eu tô conversando de adulto para adulto numa sessão. Porque com o meu outro psicólogo, que era psicanalista, eu fiquei 7 anos com ele, e é sempre tanto infantil, que eu tava parecendo uma infantil. Eu comecei a achar que todas as minhas relações são infantil, e eu sou uma criança desamparada querendo carinho. Entende? Mas infelizmente muito é essa sensação. Então a relação com o pai precisa da maturidade, porque é quando você sai da relação vertical, quando você vai virar gente, é que você pode voltar para esse pai e criar dessa verticalidade, criar uma horizontalidade. Ou seja, quando você deixa de ser filho, criança, piá, moleque, e você vira adulto, aí você pode ter uma chance de voltar a conversar com seus pais como homem para homem, mulher para mulher, entende? Eu sou um homem adulto, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, e você, pai, é um homem adulto, tem sua vida e sua família. E aí para com essas coisas de expectativa, meu pai nunca me elogiou, meu pai nunca me amou, sabe? Às vezes tem gente que manda uns relatos que começam na primeira linha, assim, minha mãe faleceu, meu pai me abandonou, então desde então eu tenho uma carência. Fala, sai disso aí, pelo amor de Deus, entendeu? Você já é um adulto, você já tem a capacidade de olhar para seu pai e sua mãe e perceber assim que tipo, eles não te amaram, mas você sabendo que eles não te amaram, você pode muito bem, vai ter um esforço, evidentemente, você pode muito bem olhar, entende? E falar, eu não tive esse amor, mas não é por isso que eu estou limitado a essa relação. Então tem muito disso, a maturidade vai passar, de certa maneira, para você deixar de ser exclusivamente filho, para você virar gente. Tanto que na adolescência tem isso, né? O adolescente, ele não quer ser filho de fulano, ele quer ser ele, né? Eu, quando eu ia para o interior, eu sou de Curitiba, mas minha família vem de Mandaguaçu, que é uma cidadezinha pequenininha. Eu, quando ia para o interior, eu era o neto da dona Ana, entende? Qual que é o meu nome? Não interessa o nome, ele é o neto da dona Ana. Mas eu gostava porque minha avó era sensacional, costureira, eu tinha a chave da igreja, enfim, a minha avó era sensacional. Mas o adolescente, às vezes, não gosta disso, ele não gosta de ser o filho do fulano, ele quer ser ele. Mas para ser ele, às vezes você vai ter que fazer um esforço, que é um rito de passagem. Sair de casa, né, tomar conta da sua própria vida. Também não adianta sair de casa, isso é uma imaturidade gigantesca. Sair de casa e todo dia fazer o relatório para a mamãe, fazer o relatório para o papai. Não adianta você sair de casa, mudei de cidade, estou em outro estado, sou servidor público, ganho 20 pau por mês, encontrei um cara, a gente vai casar lá na Itália, mas eu ligo para a mamãezinha todo dia para perguntar como ela tá e eu tenho que dar o relatório. Assume a tua vida na mão, minha filha. Então, assim, essas relações são interessantes. Até, né, já que a gente tá falando da confraria aqui, tem um curso chamado Como Lidar com os Pais na Vida Adulta. O nome não, é mais explícito, não tem. Tem um curso lá na confraria também que eu explico isso. Como que você vai lidar com seus pais? Porque senão, você nunca vai ter a sensação de que você está escolhendo por você.
É sempre um jogo de pressão. É um negócio meio uma prisão assim que acontece com a pessoa, né? E isso também é uma complexidade, né? Isso é interessante, me faz lembrar que com 16 anos de idade eu entrei no seminário. E a minha mãe foi a minha maior adversária, né? Foram muitas, não foram poucas as chantagens, muitas. Enfim, a gente gastaria aqui uma live inteira dizendo tudo que foi feito para que eu não entrasse. Pois bem, entrei aos 16 anos de idade. E eu não tenho dúvidas de que uma das pessoas mais felizes com o meu ministério é a minha mãe hoje. Entendeu? Então, assim, é importante, quando você falava, eu pensava nisso, que às vezes não se deixar controlar, manipular por esse jogo, né, de pai, mãe, filho, é um bem que você faz ao teu próprio pai, é um bem que você faz à tua própria mãe. Não só a você, que vai se constituir como pessoa adulta, mas ao teu pai e à tua mãe também, né? Porque eu vejo assim, honrar pai e mãe é honrar o bem que eles deram mais precioso para você, que é a vida. Uhum. Então, se às vezes você tem que honrar o pai e a mãe, apesar do pai e a mãe, contra o pai e a mãe, né? Igual você falou, é muito interessante quando acontece isso, porque hoje que eu sou pai, eu vejo que se meu filho Joaquim chegar e falar, possivelmente eu vou ser o pai clássico. Pai, Pia, vai sair de casa pra quê? Eu vou fazer tudo isso. Não sei se por folia ou sinceramente, mas é óbvio que vai chegar. Você fica, você é pai. O teu cara fala, acho que eu quero morar fora. Você tá louco que você vai morar fora? Você não tem idade, entende? É um negócio assim. Esse dia eu tava falando com minha esposa, ela pegou uma foto dele quando ele tava com 3 meses, e você olha e fala, caraca, passou muito rápido. Então assim, o pai passa muito rápido. Até o Jordan Peterson fala isso, assim, da coisa pro pai, deixar o filho frustrar para aprender com a vida é uma dor. Tipo, ele sabe que ele tem que... Então, às vezes, muitas vezes, o filho tem que ir contra o pai para se botar em risco, entende? E esse caminho eu acho muito maravilhoso, que é o caminho que quando você vai sair de casa, o pai briga, o pai reclama, coisa e tal. E normalmente, quando você prova que você é um homem, né, eu falo assim que você percebe quando o teu pai não te olha mais como filho, quando ele chega para você e pergunta alguma coisa. Mas filho, como é que você fez isso? Essa hora é maravilhosa. Assim. Nossa, filho, não sabia que você fazia isso. Nossa, né? Ou quando tua mãe olha para você e fala, nossa, mas foi você? Essa hora é maravilhosa. A hora que você sai de casa, você tem sua casa, você arruma sua casa, você convida sua mãe lá para tomar um café, ela fala, nossa, filha, mas como você é caprichosa? Ou seja, é aí que começa assim, do tipo, minha filha... Né? Porque o pai, ele sempre desconfia do filho. É igual eu falo assim, o pai desconfia do filho, o irmão não confia no irmão, sabe aquela coisa assim do tipo, eu sempre brincava com o meu irmão que é arquiteto, eu falava, cara, eu nunca vou ter uma casa que você projeta, porque você é meu irmão, então assim, dane-se, entende? Não vou ter essa coisa, essa brincadeira, e o pai principalmente, né, dizem assim, né, normalmente o pai quando lembra do filho, ele lembra numa idade inferior, não lembra na idade adulta, é a criança, é o meu filho, é o meu menino, assim. Então o que a gente tem que fazer é o quê? A gente tem que romper isso, ir para a vida, romper esse laço, ir para a vida, conhecer a realidade. Nós temos que encarar isso, romper, fazer isso, bater, sofrer. Eu mesmo quando saí de casa, né, quando eu consegui ir morar sozinho, às vezes eu passava por dificuldade financeira, e meu pai é contador, eu passava por dificuldade financeira, e quando eu ia domingo, né, meu pai falava, e aí filho, como é que tá? Tudo bem. E os pacientes? Tipo, quase ninguém. Fala, não, tá lá, pai, tá tranquilo. Né? Aí o pai perguntava assim, quantos pacientes você tem, filho? Quanto você tá cobrando? Porque ele queria fazer o cálculo, né? Ah, varia muito, né? Pô, eu não ia falar, porque se eu falo, aí meu pai descobre quanto que eu tô ganhando, aí ele já me dá o... Ou seja, não, pai, deixa que eu cuido da minha realidade, eu vou cuidar, você não vai precisar se preocupar. Não quero que você se preocupe. Então, tinha um pouco disso, assim. Até mesmo às vezes, assim, né, quando... sei lá, tinha acontecido alguma coisa, eu tinha brigado com algum amigo, tinha acontecido alguma coisa em relacionamento, coisa e tal, eu chegava no domingo e não falava nada. Ah, você tá meio quieto hoje? Ah, tô meio cansado. Ah, tô meio de ressaca, você fala um negócio. Nem era. Era tensão, porque eu não consegui dinheiro, porque brigou com alguém. Mas eu não vou contar, porque eu quero lidar com isso sozinho. Se eu for contar, é o que eu sempre pensei, se eu for contar, vai ser quando eu vou contar começo, meio e fim dessa história. Tanto que chegava épocas em que eu era demitido, eu não contava para minha mãe, eu arranjava outro emprego, eu chegava para ela e falava, mãe, é o seguinte, fui demitido. Meu Deus, filho, né? Família italiana. Mas eu já arranjei outro emprego. Ah, então tá bom, então tá bom, então tá bom. Sabe? Ou seja, porque se você deixar, o pai invade, entende? Os pais, então a gente tem que conter esse pai, a gente tem que conter essa mãe, senão a gente nunca amadurece.
Jota, passou o tempo tão rápido aqui. Olha, fui ver agora, faltam Já 20 segundos. Tá. Muito obrigado, Jota. Galera, investem. Vão lá, conheçam o site Os Náufragos. Vão lá, porque disso depende a sua realização e o bem também da sociedade. Ajuda muito na maturidade. Então, vai lá, Os Náufragos. Obrigado, Jota. Um abraço. Obrigado. Entra no nosso Obrigado, galera. Instagram que você encontra lá o